Todos nós aqui estamos, todos nós por aqui rezamos, porque temos fé, a mesma fé de Pedro. Se nosso Senhor nos perguntasse: o que você diz a meu respeito? Nós não teríamos outra resposta senão aquela de Pedro: Tu és, Senhor, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. No entanto, nós sabemos que as pessoas de pouca fé ou de nenhuma fé são aquelas que possuem opiniões das mais variadas possíveis. Bonitas algumas, poéticas outras, incipientes tantas. Se aqueles que rezam conosco pelos meios de comunicação percorrerem os canais da sua televisão ou do seu rádio, certamente encontrarão muitos outros a falar de Deus e a emitir as suas opiniões. Jesus também fez esta pergunta de forma aleatória: o que dizem as pessoas a meu respeito? Não era simplesmente uma pesquisa de opinião pública. Mais do que isso, ele queria formar os discípulos. Dentro em breve, estaremos a celebrar o Natal do Senhor, o mistério da encarnação. Deus se revela, Deus se fez carne, se fez homem, mostrou-nos a sua face e o seu coração. O mistério da encarnação é profundamente rico e poético, cheio de ternura, do mistério de Deus que se faz homem. No entanto, este mesmo Deus que se fez homem, de maneira tão terna na manjedoura, é o Deus que também se revela num corpo humano negativo, sangrando, chagado, pregado na cruz a sofrer pelos pecados da humanidade inteira. De fato, a humanidade, em grande parte, ela ainda não sabe quem é Jesus Cristo. Uma das obras de caridade, daquelas que são chamadas corporais, é ensinar aos que não sabem. Ensinar aos que não sabem não significa alfabetizar aqueles que não possuem o domínio das letras. Significa ensinar a verdade, ensinar quem é Deus, pois a profunda ignorância que habita o coração da humanidade, 21 séculos depois, ainda é esta: não saber quem é Deus, não reconhecer em Cristo o seu único Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Isso é obra de caridade, isso é ensinar a verdade. Tanto assim que os contemporâneos de Jesus se referiam a ele dizendo: mas não é ele o filho do carpinteiro? Quantos e quantas pessoas ainda hoje se referem a Jesus como sendo aquele herói, aquela magnífica pessoa que deixou-nos lindíssimas mensagens de amor, de fé e de esperança. Mas não é só isso. Jesus Cristo não é apenas o filho do carpinteiro. Ele mesmo se autodefinia, se autorrevelava dizendo: o Filho do homem, eu sou o Filho do homem. O Filho do homem, numa linguagem bíblica, é o Filho do Deus misterioso, de um Deus que quis habitar no meio de nós. À medida que São José desapareceu pela sua morte naturalmente humana, Jesus foi pouco a pouco sendo deixado
de ser reconhecido, de chamado como filho do carpinteiro. E ele mesmo passa a dizer: está aqui o Filho do Homem. No entanto, progressivamente ele se autorrevelava como Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Recordemos que no Antigo Testamento, somente Deus, diante de Moisés, na sarça ardente, se revela como sendo: eu sou, eu sou. Eu sou, portanto, é o nome de Deus, aquele que é ontem, hoje e sempre, princípio e fim de todas as coisas. Pois bem, muitas vezes nós nos apegamos à adjetivação que Jesus dá de si mesmo. No entanto, antes de dizer que é luz, que é pão, que é caminho, que é verdade, ele se apresenta como sendo Deus. Eu sou aquele que é. Deste modo, queridos irmãos e irmãs, é que Pedro sai com a resposta que, na verdade, é uma profissão de fé e que faz jus à pergunta de Jesus. Repito, não para saber das opiniões alheias, mas para fazer com que os discípulos, que o viam como homem, Jesus estava ali comendo, bebendo, dormindo, e de repente, um entre os 12 é capaz de dizer que aquele homem que dormia, que acordava, que possuía sentimentos, que possuía sede e fome, era verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que a fé não é algo fácil. Por isso que a fé é um dom de Deus. Precisa da iluminação divina para que nós creiamos. Jesus nos repete por várias ocasiões no Evangelho que Ele nos dá o dom de conhecê-lo, que Ele nos permite o dom da fé para que nós possamos reconhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E é assim, queridos irmãos, que Pedro é reconhecido então por Jesus como sendo a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De fato, Pedro tinha por nome Simão, e Jesus muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Na tradução deste evangelho, todos os evangelhos foram escritos em grego, se diz: tu és Petros, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. No entanto, a linguagem usual de Jesus com seus discípulos e com o povo era o aramaico. Quando nós recorremos ao grego, existe uma interpretação errônea dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, para dizer que Jesus é a verdadeira pedra, a pedra angular. Mas quando nós recorremos à linguagem usual de Jesus com seus discípulos, o aramaico é Cefas. Tu és Cefas, tu és Pedro, e sobre esta Cefas, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Pedro é como aquele primeiro ministro da primeira leitura, aquele homem cheio de poder, plenipotenciário, a quem o rei dizia: aquilo que você abriu ou fechou está definitivamente aberto ou fechado. Mas como é que Pedro
também um simples e humilde pescador chega a esta compreensão que não é simplesmente racional ou meramente sentimental de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. São Paulo, na segunda leitura, nos explica dizendo que é pela sabedoria de Deus que nós passamos a reconhecê-lo. Não são pelos atributos da inteligência, não é por mero sentimentalismo que nós experimentamos a Deus, mas é pela sabedoria que o próprio Deus nos concede como dom de reconhecê-lo, repito, amá-lo e servi-lo. Jesus, portanto, diante daquele homem simples, humilde, mas cheio de fé, cheio da sabedoria divina, lhe dar um grande poder, o poder de ligar e desligar. Antes, porém, Jesus diz: construirei a minha igreja sobre ti, a partir da sua unidade de pessoa. Mesmo alguém que com os dons ou as virtudes da humildade e ao mesmo tempo da sabedoria da fé, mas um homem com suas limitações e fraquezas, que desembainhou a espada para cortar a orelha de Malco, daquele que se arrependeu ao ter negado Jesus por 3 vezes, mas aquele homem, sim, cheio da sabedoria divina, cheio da fé. Sobre ti, sobre esta pedra, construirei a minha igreja. É por isso, queridos irmãos, que não apenas as construções antigas possuem a pedra angular, edifícios de 5 andares que possuem uma pedra cuja retirada é capaz de desmoronar todo o edifício, como ainda hoje, todo altar, sobretudo os de madeira, possuem uma pedra. É a pedra angular que é Cristo, mas é a pedra que é Pedro, sobre a qual está construída, edificada a igreja. Sobre ela, diz nosso Senhor, as portas do inferno não triunfarão. Ele não quer dizer que as tentações não acontecerão na igreja. Ele também não está dizendo que as quedas, os pecados que são próprios, que são inerentes à condição humana, não vão deixar de ocorrer. O que ele está dizendo é que a igreja será sempre vitoriosa sobre o inferno, sobre o demônio. Esse, por mais que tente, jamais terá vitória dentro da igreja. E assim, continua nosso Senhor dizendo a Pedro, tal qual, mais uma vez faço alusão ou referência, àquele primeiro ministro citado na primeira leitura, plenipotenciário, cheio de poder. Pedro, o que você ligar na terra, será ligado no céu. Pedro, o que você desligar na terra, será desligado no céu. Aquele homem cheio de fé, que reconheceu em nosso Senhor o Filho do Deus vivo, o Messias, é aquele que também é a unidade da igreja, e é aquele que nos chama a ter fé. Você crê nisso? Você crê que a igreja existe há 2 milênios, somente por obra do Espírito Santo, porque ela é o corpo místico de Cristo? Você crê que Pedro, Lino, Cleto, Clemente, aqueles que o sucederam, é visível na pessoa do Papa Francisco? Esta é a sua fé? Se você crê nisso,
se você possui esta fé cheia de sabedoria divina, você é católico. Se você não crê nisso, não adianta dizer que é católico. Não é. Até porque a palavra herege significa aquele que escolhe a parte que lhe cabe, a que lhe dá prazer, aquela parte da doutrina dos apóstolos que prefere, que gosta, que lhe acha conveniente. Esse é o sentido, é o significado da palavra heresia, aquele que escolhe partes. Hoje, Pedro é Francisco. Hoje, Simão é Jorge Mário Bergoglio, cujo nome foi mudado não para Pedro, mas para Francisco, para manter a unidade da igreja, mas também para nos chamar a crer no Messias, no Filho do Deus vivo. Interessante notar, queridos irmãos, que Jesus podia ter dito neste texto do Evangelho, nesse versículo: olha, o reino de Deus, ele será automático. Se você crê, você já está imediatamente ali. Mas não, ele coloca um ser humano com uma chave, dá poder a um ilustre pecador, dá toda a capacidade de ligar e desligar a um homem que também possui suas fraquezas e suas quedas, suas negações e seus arrependimentos, exatamente para nos dizer: por um homem veio a salvação, mas também pela humanidade vem o esforço, vem a busca da fé, crer na Igreja Católica. Por isso, quando nós rezamos o ato de fé, e eu lamento muito, mas lamento muitíssimo, que na catequese não se ensine o ato de fé. O ato de fé, nós aprendemos quando aprendemos, malmente aprendemos o ato de contrição, mas existe o ato de caridade, quando eu faço do amor um gesto concreto. Existe o ato de esperança, quando eu espero em Deus, e não apenas eu crio expectativas nas pessoas, mas existe o ato de fé. E no ato de fé, nesta simples e profunda oração, que resume a profissão de fé, o símbolo apostólico, o ato de fé termina dizendo: nesta fé eu quero viver, e nesta fé eu quero morrer. Seja este o nosso ato de fé, que nós tenhamos coragem, tenhamos o compromisso, mas tenhamos acima de tudo esta fé, para poder afirmar publicamente, diante das pessoas que negam a Deus, que negam o Papa, que negam a Igreja, tenhamos a coragem, tenhamos a fé para dizer essas duas simples e profundíssimas expressões: nesta fé eu quero viver, nesta fé eu quero morrer. Amém.